Cinema, televisão, internet, você já reparou que cada produto, por exemplo, uma novela, um telejornal, um site, uma propaganda, que são veiculados por qualquer uma dessas mídias, tem o que a gente chama de uma identidade visual? Bom, com certeza você já se encantou com os cenários, ou com os figurinos, ou com os objetos de cena, com vinhetas, com elementos gráficos, enfim. Tudo isso compõe o que a gente chama de identidade visual. E nós podemos dizer que tudo isso é, em certa medida, fruto de uma direção de arte, de um trabalho minucioso, cuidadoso e para lá de instigante. É um trabalho que envolve muita pesquisa e muita criatividade. Bom, pelo menos é o que os nossos profissionais da área todos afirmam, todos são apaixonadíssimos pelo assunto. E direção de arte é o tema do programa de hoje. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui no estúdio da Multirio o Clóvis Bueno, que é diretor de arte, depois de ter sido ator, cenógrafo, figurinista, diretor, e aí se fixou na... Deve ter algum mistério. E a Silvana Gontijo, que é jornalista, que é escritora, que é especialista em mídia e educação e é presidente da organização Planeta.com de mídia e educação. É isso mesmo? Exatamente. Bom, prazer em vê-los aqui. Prazer em vê-los. Então, olha só. Uma vez eu estava vendo um filme, que é aquele filme Mestre dos Mares, sabe aquele, sei. do Russell Crowe? E tem uma hora que eles estão ali na beira do navio e vêm aí num botezinho trazerem frutas e para eles escolherem, não sei o quê. E aí tem uma hora que ela oferece, uma menina muito bonita, vestida de brasileira, assim, uma coisa meio... oferece uma papaya. Eu digo, gente, não dá. Papaya em 1800 não tem. Mas aí eu digo assim, gente, como é difícil essa profissão. Como é que um cenógrafo inglês vai saber que não tem papai em 1800? Clóvis, é muito complicado essa história de direção de arte. Complicado, a vida é complicada. Acho que tem diversos estilos e maneiras de fazer, né? Acho que a direção de arte, ela se trata, na verdade, de materializar um universo, uma circunstância, de uma ação, de uma história, de uma emoção, né? Então enfim, é uma circunstância que a gente dá para uma determinada história, né? Quando a gente vai fazer um beijo romântico de um casal, ele pode ser numa praia deserta, pode ser num banco de jardim, mas pode ser no meio do Maracanã, com a torcida do Flamengo gritando, pode ser numa fila de metrô, e às vezes é mais emocionante, às vezes uma situação conflituosa do que uma situação bucólica, né? Mas, enfim, cada situação dessa vai emprestar uma emoção diferente para a mesma ação, para a mesma cena. Então, eu tenho diversas formas de considerar isso. Como diretor de arte, eu tento me considerar assim, quase como um complemento da dramaturgia, assim, emprestando para uma situação uma circunstância particular. Porque eu acho que a ação dramática, né, principalmente no cinema, que a gente está mexendo com a emoção, a gente está comunicando alguma história para as pessoas, né? Eu acho que quanto mais particular for essa história, quanto mais ela for, não digo de exceção, mas ela não for enquadrada numa coisa acadêmica, vamos dizer, ela é mais atraente, é mais emocionante, né? Essa coisa, se o casal se beija no meio de uma correria, de uma gritaria, de pessoas gritando gol, às vezes é mais emocionante. O banco do jardim é o que todo mundo espera, que a gente sente lá e fale, eu te amo. Mas a direção de arte faz isso. Ela tenta achar um pouco isso. Pois essa coisa da direção de arte é muito contraditória, assim. Na verdade, eu me formei assim, em cinema. Quando eu comecei em cinema, eu vinha de teatro. Eu tinha sido, desde os anos, comecei nos anos 60. Eu era ator, trabalhei no Teatro de Arena, Teatro Oficina, com o Boal, com o Zé Celso, com o Fauzi Arap, depois com a Bujanra. Depois eu acabei de dirigir peças, dirigi Falar Baixo Nem Eu Grito, com a Marília Pêra naquela época. Enfim, aí quando eu entrei em cinema, no começo dos anos 70, eu tinha uma formação não de arquiteto, de cenógrafo, eu tinha uma formação dramática mesmo, né? Eu tinha trabalhado com o Eugênio Kuznet, que era um seguidor, um discípulo de Stanislavski. Enfim, tinha trabalhado com personalidades importantes dessa época. Então eu tinha meio na veia assim, essa inquietação de criar... Quer dizer, na verdade você tinha a noção perfeita do que a direção de arte poderia servir
ao produto que você estava trabalhando, né? Como dramaturgia, inclusive, né? Isso foi uma coisa que eu fui me conscientizando aos poucos, assim, né? Porque quando eu comecei a fazer cinema, na verdade não existia direção de arte, né? Existia o cenógrafo, que geralmente era necessariamente figurinista também, né? Então, em teatro já era assim, fazia cenário e fazia figurino, não tinha muito essa especialização, né? O primeiro filme que eu fiz direção de arte mesmo foi no Beijo da Mulher-Aranha, foi em 83, que foi uma coisa meio importada do cinema americano, porque esse filme Beijo da Mulher-Aranha tinha uma produção mais ou menos, era uma coprodução, né, do Babenco. Deixa eu pôr a Silvana na conversa, porque ela tem uma outra formação, que ela tem a formação da jornalista, da escritora, e é ligada à educação. Eu queria que você pusesse, como é que você vai fazer esse mix aí com a direção de arte? Porque eu também fui diretora de arte numa época, né, no cinema também, e entendo perfeitamente o que quando o Clóvis diz, que a expressão estética e plástica da direção de arte, ela tem que servir a uma intenção, né? A uma mensagem que é o roteiro que diz, ou o diretor que diz, né? E quanto mais a direção de arte for significativa para potencializar a emoção que se quer passar, a circunstância que se quer passar, melhor ela é, na minha opinião, né? Eu considero a boa direção de arte aquela que não faz, por exemplo, eu pensar numa mão papaya, numa cena como essa, né? Que me dê aquela ação e aquela cena de uma forma tão orgânica que eu embarque na emoção. Se uma mão papaya chamar a atenção como chamou a sua atenção nesse filme, ela está te desviando. Não, ela daquilo, tira né? todo barato. Eu saí dos 1800, voltei para 2008, sei lá, rapidinho, né? Na educação Fiquei arrasada, porque eu quero mesmo ser enganada, né? Todo mundo. Ninguém vai para o cinema para ficar descobrindo se tem mamão papai ou não. Pois é, mas tem gente que gosta de ficar... A direção de arte, então, é o alvo principal de quem fica descobrindo efeito. Para isso a gente descobriu uma linguagem que é o making off, né? A gente não adora saber o que está por trás, isso. Como é que, né? E vocês não fazem isso aqui. Na educação também tem isso. Na educação a gente tem que dar para o menino e para o jovem a noção de tudo que está por trás do meio para que ele possa criticar e avaliar aquilo com competência. Afinal, é esse o mundo que ele vive, né? E a imagem, a gente vive na sociedade imagética, né? A gente tem hoje uma noção muito clara, que o Giovanni Sartori diz, que nós estamos deixando de ser homo sapiens para virar homo videns, né? Homens que se informam através da imagem. Então, a direção de arte, ela é crucial para que a gente entenda uma mensagem hoje em dia. Não é só a palavra, né? Eu que sou uma pessoa de palavra hoje, do texto, se aquilo não for traduzido como imagem de forma eficiente para que aquela mensagem que está na palavra seja coerente, é um arraso. Você pode destruir uma mensagem com a direção de arte, né? Então, essa é a competência que o Clóvis tem, né? De transformar o que a gente escreve numa mágica, né? Num conceito tridimensional ou bidimensional. Tem esse componente mágico mesmo, assim, que eu prezo muito, que nem a gente falava assim, que tem diversos estilos de fazer a coisa, né? Quando você fala que a maior parte dos diretores de arte valorizam tanto a pesquisa, né? Eu, por exemplo, eu tenho horror à pesquisa. Eu adoro. Para mim, a pesquisa é a bagagem... É a pior parte. Não, aquela que você é a já bagagem carrega. humana e cultural que a gente tem, né? Não vou ler um livrinho agora, na verdade, para fazer o filme, para saber como é que é uma casa clean, uma casa não sei o quê. Eu tenho isso no... sei lá, é uma questão de estilo mesmo, né? Eu sou muito intuitivo, assim. A gente é cheio de boas intenções quando a gente vai fazer uma coisa. A gente nunca pendura um quadrinho na parede só para preencher um vazio. A gente sempre mantém a intenção com aquilo, né? Ali, vou botar um navio para dizer que esse personagem vive num mar turbulento. Ninguém vai saber disso. Ninguém vai saber disso. Mas a gente tem um monte de intenções, às vezes, subliminares, assim. Mas eu acho que todo o trabalho de arte, não só do diretor de arte, ele é assim. O ator, às vezes, tem um olhar, uma piscadela que ele pensa alguma coisa e faz um determinado gesto, dá uma determinada inflexão, que o espectador não é obrigado a decifrar todo o mistério, né? Assim, a obra de arte que não tem algum mistério, ela fica uma obra racional, só fria, acaba sendo pouco atraente, né? A
A obra de arte, ela vive muito do mistério que ela traz em si, né? Isso que atrai, né? É engraçado, porque você... Direção de arte, eu imaginava que era uma coisa muito técnica, inclusive, que se baseasse muito na pesquisa. Eu acho também, assim, principalmente em filme de época, né, em coisas assim de época, sem a pesquisa, sem uma informação muito precisa. Mas sabe o que eu acho disso, assim, a coisa de época, por exemplo? Eu sempre acho assim, que a gente não tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser convincente. Como a ficção, né? A gente tem que ser convincente. Tá. Se eu falar que o pinico do imperador era feito de barro e eu fizer um pinico que seja interessante, as pessoas vão acreditar. A gente não pode chamar a atenção para uma coisa que nem te chamou a atenção a papaya. Né? Talvez se eu estivesse comendo uma jaca, a gente acreditasse. Ele não tinha como. Você tá entendendo? Não é culpa dele. Pois é. Quer dizer, ele me tirou o barato ali, mas não era culpa. Como é que ele podia imaginar uma coisa dessas, que não existia papaya? Meu Deus? Uma boa pesquisa teria informado Mas chama isso pra atenção ele. mesmo. Uma boa pesquisa teria dado essa informação. Né? Uma pesquisa de costumes. Se você vai fazer uma cena... Loucura, né, Silvana? Mas se você vai fazer uma cena de alimentação oferecida por um nativo a um viajante no século XIX, aí minimamente você tem que saber o que tem que... Mamão, tá lá escrito, mamão. Ele faz... Mamão é mas aí eu papaya. gosto Aí você de... pede, eu quero uma papaya. Aí eu vou te Mas você... Não, como é que você vai saber que a papaya de antigamente não é aquela papaya? O que eu acho é que você pode criar uma ilusão. Você pode reformatar aquela realidade. Né, o que o Clóvis defende. Ele acha que não faz mal se ele inventa. É uma liberdade poética, uma licença poética mesmo. Né? Não é só licença poética, é uma coisa da imaginação mesmo. Né? Se eu pegar assim, o que comeria uma pessoa que chegasse no Brasil no século XVII? Me coloco no meio do mato e falo assim, o que eu podia comer? Ah, no Brasil tinha manga, o cara comia mandioca, então a gente acaba inventando uma comida. Como é que eu me comportaria numa situação assim, né? Isso é pesquisa, né? É um exercício de imaginação. Nem que seja ir para dentro do mato, ver o que tem, você está pesquisando aquela realidade. Não, pesquisando a gente sempre está. Quando a gente entende pesquisa como uma não procura... Não acadêmica, né? Não, uma pesquisa como procura, a gente está sempre procurando, não cara. Agora, outra você precisa de informação. A pesquisa literária, vamos dizer, a pesquisa iconográfica, né? É claro que certas coisas a gente tem mesmo. Como é que é um submarino? Eu não sei. Compro um livro de submarino lá, eu vou ver como é que é um submarino. Você pode inventar o interior do submarino, assim... Até pode, dependendo do filme. Depende do diálogo, depende da intenção. Se eu for fazer o submarino do Júlio Verne, eu não preciso ver livro nenhum de submarino, né? Eu tenho que inventar um submarino, né? Exatamente. 2 minutos de intervalo e a gente volta. A gente está conversando sobre direção de arte, ok? Estamos de volta com o programa Entre Mídias. Hoje nós estamos falando sobre direção de arte. Aqui no estúdio nós estamos conversando com Clóvis Bueno e com Silvana Gontijo. Mudou muito de 1970. Estava começando a falar de 1970, 1980, você com Beijo da Mulher-Aranha. Estamos em 2000. Eu acho que mudou bastante, né? Assim, por diversos motivos. Assim. Primeiro que a própria evolução pessoal, né, minha mesmo, que me levou a outras coisas, eu acho que começou a ter uma exigência maior, né, da produção, do público, de tudo, né. Eu me lembro que eu fazia tudo nessa época, né. Eu fiz um filme do Jô Soares, chamado Rapaz do Povo. Eu me lembro que eu fazia, não tinha aderecista, eu fiquei fazendo uma campana de acrílico lá, desmaiei, fiquei a noite toda trabalhando. Eu fazia tudo, né? Eu carregava a Kombi, pintava, desenhava, bordava, trabalhava com um assistente, só em um contra-regra, no máximo tinha um cenotécnico, né? Atualmente, assim, as equipes foram... Os produtores de cinema se queixam disso, que as equipes foram inchando, né? Todas as equipes foram assim, criando especializações, né? Então tem especialista para tudo, né? Aderecista, tem... um diretor de arte trabalha com assistentes, com cenógrafo. Se eu preciso desenhar muita coisa, eu pego um desenhista. Atualmente tem gente que desenha em CAD, eu não sei desenhar em CAD. Pessoas que desenham. CAD é o quê? O programa de computador? Eu odeio programa de computador, prefiro gente que desenha à mão. Eu prefiro desenhar à mão. Mas enfim, né? Aí tem, se precisa pintura, tem um pintor, se precisa de envelhecimento, tem um pintor de arte, tem... Enfim, tem uma série de especializações, né, que não existiam. A computação mudou muito desse ponto de vista? Mudou muito a direção de arte? Ela oferece alguns recursos que eu acho são muito interessantes, que é o fato de você poder prever o resultado. Fora o fato de que você também cria cenários virtuais, né?
Então muda tudo. Você pode fazer todo o filme com uma base neutra e aplicar os cenários todos virtualmente, né? Isso muda realmente o trabalho de construção em estúdio ou em externa. Mas isso faz parte da direção de arte também? Faz, claro. Isso é uma polêmica que está começando a existir, né? Porque atualmente a pós-produção, que é totalmente digital, isso. É possível na mesa de finalização. A pessoa faz isso, muda a cor, apaga um poste, acrescenta alguma coisa. Não, você transforma então, 100 pessoas em 10 uma mil coisa pessoas. que acaba ficando na mão lá de um técnico, né? E uma fase da pós-produção agora que deveria ser necessário ter a presença do diretor de arte. Mas eu acabei de participar de um trabalho com o diretor de arte o tempo inteiro acompanhando isso. Quer dizer, ele não só criou a estética toda do espetáculo, do produto, como acompanhou e participou o tempo inteiro da pós-produção, porque era o resultado do trabalho dele, ele que estava assinando aquela estética. Tá. Né? Então, agora, o interessante que eu acho relevante mostrar é que esse processo que o Clóvis assinala de profissionalização da direção de arte, ele começa muito com a propaganda. Foi nos anos 80, principalmente, uma vez que eu tive que pesquisar para escrever um livro sobre essa história, é que você tem no Brasil uma necessidade de um virtuosismo, de um apuro na estética que foi a propaganda que exigiu. Engraçado que, diferentemente dos outros países, no Brasil, toda a área de filmagem, todo o processo de filmagem, de qualidade de filmagem, ela foi trazida pela propaganda e não mais do que pelo televisão? Cinema, mais não, do que pelo televisão, porque não, porque a televisão não é diferente, é um outro produto, né? A gente entende, já que a gente está falando de cinema, está falando de cinema, né? Direção de arte de cinema. É completamente diferente, na minha opinião, porque a televisão ela tem toda uma linha de produção, tem razão, né, tem razão. com uma estética própria. E já a publicidade cinema... era feita era em 35 milímetros, até, né, o tempo, em película o tempo inteiro, a boa publicidade. E a direção de arte, como eu entendo, com o diretor de arte desenhando até o storyboard, junto com o diretor de fotografia, só a publicidade fazia. Cinema, os diretores de cinema, inclusive, reagiam mal, não é, Clóvis? Eles achavam uma interferência do diretor de arte se ele começasse a desenhar o storyboard, se sentiam aprisionados. Mas, na verdade, bom, é que o comercial, o diretor de arte, na verdade, é o da agência, né? Não vamos nem falar de publicidade, porque é uma perversidade, né, para mim. Porque você não tem um mínimo de liberdade para poder sonhar, né? A publicidade ela é aprisionada, né, em conceitos pré-estabelecidos. Em 30 segundos, então você te mostra um monte de referências. Então vê aquele filme do Woody Allen, esse outro do Spielberg, o outro não sei quem, a gente quer mais ou menos assim, olha. Então a gente já nasce aprisionado ali, né? Agora, o que eu penso assim um pouco a respeito dessa coisa da evolução, das técnicas e tudo, eu acho que a gente não pode rejeitar as novas tecnologias, né? Os novos instrumentos, os novos aparelhos só devem ajudar. Mas assim, eu fico preocupado quando as pessoas se aprisionam a essas novas tecnologias. Né? E não desenvolvem as habilidades de desenhar, o olhar. Porque, na verdade, eu acho que o diretor de arte assim, diz respeito a um aspecto muito amplo assim, do trabalho no cinema. Né? O cinema tem um tripé, assim, o diretor de arte e o fotógrafo assim, que concebem que juntos fazem o produto final. A Santíssima Trindade. Isso que o Clóvis está dizendo, por exemplo, é uma competência super necessária, a meu ver, na escola da atualidade. Desenvolver essa capacidade de olhar, observar, o desenho de observação, né? Desenhar, reproduzir com a própria mão aquilo, de uma forma básica, porque aquilo é a base para a construção do olhar, mesmo para quem vai trabalhar só com o computador. É impressionante a diferença do produto feito por um menino que desenha à mão e o mesmo produto feito por um menino que só lida com tela. Por exemplo, quem não sabe desenhar, tem medo do desenho, se sente muito incompetente. O computador, o vídeo, é um recurso. Não é uma janela possível? Uma janela não, é uma canetinha a mais. Para mim é uma canetinha. Eu comparo muito assim a coisa dessas tecnologias assim que dizem respeito à arte visual, vamos dizer. Eu costumo sempre comparar assim, com o que aconteceu com a música, né? Nos anos 70, nos anos 60 e 70, quando começou a aparecer os instrumentos eletrônicos, depois mais tarde vieram os samplers, as mesas que fazem tudo.
Então, possibilitaram alguém assim com conhecimento mais ou menos bom disso, a pessoa pode samplear um pouco do Mozart, do Beethoven, do Pixinguinha e fazer uma sinfonia sem saber tocar um Mi no piano, né? Então, será que essa pessoa é um músico? Então o João Gilberto, que não tocou o violãozinho dele, ele ainda é um dos grandes músicos do mundo contemporâneo, né? Ele toca o velho violãozinho dele. Então o velho violãozinho dele não ficou encostado, não acabou. Não, mas é um pouco eu acho outra que são ideia, coisas que não é, né, Clóvis? É a ideia de né? que você pode ter acesso a alguma coisa sem que isso seja necessariamente você lidar com a sua incompetência e com a sua impossibilidade de desenhar, por exemplo. Não pode ser uma ajuda? Eu acho que pode ser uma ajuda. Justa, agora, eu acho que não você pode traduzir ser... o teu olhar. Eu acho que pode, deve. A gente deve usar todos os recursos. O que eu não acho é que a gente deve evitar de testar uma capacidade, de dar a oportunidade de você desenvolver uma competência que você pode ter também. Né? Quer dizer, o que acontece? O medo do desenho é o medo de não ser aprovado. É o medo de não ser valorizado, reconhecido como talento. Agora, todos nós nascemos com todas as aptidões. Se você for numa aldeia indígena, o índio não é especialista em nada, ele aprende tudo. Ele então, quando a gente fala de arte e educação, para mim é exatamente isso. Não é criar um monte de artistazinho em cada quintalzinho. É libertar as pessoas dos seus potenciais que eles têm, né? Então, desenhar, tudo bem, o computador pode desenhar melhor que você. Mas o fato de você pegar um lápis... Você falou também do olhar, quer dizer, mas isso é um problema de sempre. O problema de sempre. O desenvolvimento do olhar é uma questão, mas só que é um problema de sempre, que num mundo onde a imagem ganhou uma força, né, é tão fundamental, ela é tão eloquente, né, que eu tenho que minimamente desenvolver a capacidade de olhar criticamente para as coisas que eu recebo pela então individualmente, em vez de ficar repetindo o olhar que você recebe assim um pouco, né? A originalidade é isso, né? A originalidade, a criatividade está nisso, em você tirar de dentro de você a imagem, né? E não reproduzir o que você está vendo. Então, o que eu acho mais instigante é quando você pode oferecer todas as oportunidades. Né? Eu acho que a boa educação para as mídias e para o mundo mediatizado é aquela que der para os meninos e para os jovens todas as experiências onde ele possa ficar competente para lidar com isso. Né? E mesmo que não seja, ele não vai se transformar num diretor de arte ou num roteirista, enfim, mas que ele entenda esse contexto que ele vive, ele possa destrinchar esse manancial de informação e avaliar com capacidade crítica mesmo. Você encontra gente talentosa? Muito. E eu encontro gente que se descobre talentosa a partir da possibilidade, do recurso de experimentar, da experimentação, né? E tem gente que não se acha capaz. Eu acabei de viver um trabalho chamado Pixelation no Nave, onde tinham meninos que nunca tinham desenhado. Nunca, nunca. Quando eles viram o que eles conseguiam, aquilo foi uma viagem. Agora vários deles que nunca pensaram, querem desenhar, querem aula de jovens, adolescentes. Eles ficaram fascinados com o recurso, que eu falei, gente, vamos tentar junto, vamos ver. Aí quando eles viam que eles conseguiam traduzir o que eles queriam dizer visualmente com sua própria livre, uau, foi muito legal. Foi muito legal. Quando a gente tem alguma coisa realmente a dizer, você pode fazer um gesto, pode jogar uma pedra, pode fazer o que você conseguir transmitir aquele um sentimento verdadeiro, vai ser sempre emocionante, né? Não tenha dúvida. Muito bom. Eu queria agradecer a presença da Silvana e do Clóvis, a presença de vocês todos. O programa foi maravilhoso, eu acredito que o público também achou. E se vocês quiserem, mandem um e-mail para o nosso programa, pode comentar, participe, dê a sua opinião. Acesse o site da Multirio, o endereço é www.multirio.rj.gov.br. Está escrito aí embaixo. Até semana que vem.